Olá meus queridos, sejam bem-vindos ao Zona 33, eu sou o Knight e está começando mais um vídeo no canal. Com a proximidade do Dia das Bruxas, eu resolvi trazer para vocês um relato sobre bruxa. Exatamente, galera. Para quem acompanha o blog Zona 33, vocês já devem estar acostumados com aquela seção de relatos sobrenaturais. Então eu resolvi trazer algo do tipo pro canal. Não se preocupe, nesse vídeo eu não vou zoar, já que é um vídeo de relatos sobrenaturais, tem que dar aquele clima tenso, né? Mas então, sem mais delongas, vamos ao relato. Esse relato se chama A Bruxa das Colinas e foi enviado por Juliana S., uma mexicana que hoje vive nos Estados Unidos. Isso aconteceu há muitos anos atrás, quando eu era uma garotinha. Preciso explicar um pouco antes de chegar aos fenômenos reais. Eu cresci em uma pequena cidade agrícola, a cerca de 1 hora de carro de Monterrey, no norte do México. Meu pai era um fazendeiro produtor de laranjas, e é aqui que passei meus anos antes de estudar. Porque meu pai trabalhava quase todo dia, eu era cuidada pela minha avó. Ela me ensinava a ler, amarrar cadarços, fazer coisas e etc. Mas minha lembrança mais cativante dela eram as histórias que ela contava. Ela sempre me disse para nunca me afastar demais da fazenda e nunca, jamais brincar nas colinas próximas à divisa da fazenda. Ela nunca explicava o porquê, mas as histórias locais contavam que várias crianças haviam saído para brincar por lá e não haviam retornado. Eu sempre imaginei que era para alertar a mim e as outras crianças, porque haviam cavernas escondidas no subsolo, e o chão poderia se abrir sem aviso, já que terremotos frequentemente revelavam cavernas escondidas na região. Uma noite, quando eu era muito jovem, uma das minhas primeiras lembranças, na verdade, era no final do verão, e fica frio nas montanhas do México, e eu estava acordada mais tarde do que o de costume. Eu estava quase cochilando perto do fogo, e minha avó e minha mãe conversavam, quando eu ouvi uma comoção vindo do lado de fora. Eu pulei desperta porque era uma gritaria e uma correria que vinha do nada. Era meu pai e seus agricultores. Eles correram para dentro de casa, fecharam as portas persianas das janelas. Meu pai, vendo que eu ainda estava acordada, rapidamente fez sinal para minha avó me levar para a cama. Nossa casa na fazenda era pequena, então eu dividia um quarto com minha avó, mas ela sempre ficava acordada depois que eu ia para a cama. Ela me enfiou lá dentro, trancou a porta do quarto e fechou as persianas. Eu costumava dormir com elas abertas, para ver as estrelas, mas ela calmamente me disse que esta noite não. Lembro-me de ter caído no sono ouvindo meu pai, minha mãe e seus agricultores sussurrando no quarto ao lado, mas não consegui sair e fiquei com muito sono. Não pensei mais nisso, e quando não recebi respostas pela manhã, deixei passar o assunto, pensando que eram coiotes ou algo assim. Como eu disse, isso foi antes da escola. Pouco depois dessa época, minha avó se mudou para perto da cidade e eu me mudei com ela, então eu estava mais perto da minha escola primária. Era arranjado que em finais de semana variados, minha mãe visitava mim e a minha avó, e nos outros finais de semana ficávamos na fazenda. Eu nunca esqueço que meu pai, que sempre foi carinhoso e amoroso, me dizia que eu não deveria voltar para visitá-lo. Eu ficava chateada com isso, e me lembro de minha avó dizendo: "Não se preocupe, ela está segura por 2 dias." Isso sempre me intrigava, e meu pai pedia desculpas, dizendo que ele não queria dizer que eu era ruim, mas a fazenda não era um bom lugar para uma garotinha. É aqui que as coisas ficam um pouco mais estranhas. Quando eu estava na escola um dia, brincando com meus novos amigos, uma das meninas começou a cantar uma rima sobre um menino que foi devorado por uma bruxa. Então, outra garota começou a falar sobre como seu tio havia visto uma bruxa nas colinas perto da cidade, as colinas da fazenda de laranja do meu pai. Então eu perguntei um pouco mais, já que minha curiosidade foi despertada. A menina explicou que uma bruxa vivia nas colinas e sequestrava e matava crianças para prolongar sua própria vida. Eu gostaria de não ter perguntado, pois me assustou um pouco quando me lembrei daquela noite, apenas algumas semanas antes, quando meu pai e os trabalhadores rurais haviam se trancado em nossa casa. Uma semana depois foi a nossa vez de ficar na fazenda. Quando chegamos, decidi dar um passeio entre as laranjeiras. Como de costume, minha avó disse: "Ok, não se desvie da fazenda." Eu não registrei e continuei andando e cantarolando comigo mesma. Antes que eu percebesse, eu estava na fronteira da fazenda, olhando para a encosta rochosa e espessa. Enquanto eu pensava, ouvi uma voz distante chamar: "Ninha!"
Niña, que significa menina em espanhol. Eu pensei que estava imaginando coisas, então olhei ao redor e eu a vi. Uma mulher. Ela estava na encosta, talvez a 30 metros de altura. Ela estava em uma pedra, acenando para mim. Ela tinha roupas muito estranhas, toda preta e parecendo quase como penas. E seu sorriso, que era mais como uma careta, estava muito esticado e parecia preto, como se todos os seus dentes fossem negros. Mas o mais assustador de tudo eram seus olhos, completamente negros. Eu não encarei diretamente neles, mas eles me encheram de pavor. Ela chamou de novo, sabendo que eu a vira. Niña, venha cá, venha e me ajude. Eu não queria me envolver com ela, mas me vi balançando a cabeça e me tornando cada vez mais assustado. Quando não me movi, ela chamou de novo, dizendo: eu tenho algo para você, gostaria de ver? Mais uma vez encontrei-me balançando a cabeça para ela. Ela começou a andar lentamente em minha direção, dizendo: olha, está bem aqui, venha ver. Mas a cada passo que ela dava, eu dava um passo para trás. Então ela ficou muito impaciente, dizendo: escute os mais velhos, venha aqui agora. Sua voz mudou e se tornou muito grave. Então seu rosto mudou e ficou quase que distorcido quando ela gritou para eu ir até ela. Não aguentei mais e corri o mais rápido que pude para casa, sem olhar para trás. A corrida parecia demorar uma eternidade, mas talvez fosse apenas 1 ou 2 minutos. Quando cheguei em casa, minha avó percebeu que algo estava errado, e eu comecei a chorar e contei tudo a ela. Ela nunca duvidou de mim por um momento, e me segurou até que meu pai chegasse em casa naquela noite. Ela disse para não contar a ele e que ela falaria com ele. Tudo que ela disse quando chegou em casa foi: nós não voltaremos mais aqui. Nos anos que se seguiram, eu enterrei essa história. Meu pai acabou vendendo a fazenda e depois veio a falecer. Nunca discutimos sobre aquele dia ou sobre o dia em que ele correu se trancar em casa. Minha avó também já faleceu, e embora minha mãe ainda esteja viva, ela não fala sobre nossos anos na fazenda, e apenas diz: o lugar era infeliz para mim. Passadas 3 décadas, eu havia apenas contado ao meu marido no ano passado, e ele acreditou em mim. Tem sido mais fácil contar às pessoas desde então, porque tem havido muitos avistamentos de bruxas no México nos últimos anos. Conforme eu crescia, eu pensava que era só comigo e com alguns outros, mas não era bem assim. Desde que me mudei do México há décadas, não voltei e nem quero. Só de me recordar deste evento já me deixa um pouco nervosa. Eu perguntei sobre a bruxa ao redor daquela pequena cidade quando eu ainda era criança, mas ninguém falava nada, ou eles eram desdenhosos comigo. Será que ela realmente encontrou uma bruxa ou só uma velha sinistra por aí? Vai saber. Então é isso, galera. Se você curtiu o relato e quer ver mais coisas do tipo ou outro assunto, continue acompanhando, dá um joinha para fortalecer a galera aqui e até a próxima.